E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair. Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal da Remember. E hoje eu quero falar para vocês sobre a primeira parte dessa obra que, como vocês podem ver no título, que marcou uma geração, tanto na época que foi lançada, como também atualmente, para quem já está lendo, né, ou já leu ela recentemente, como no meu caso, que é A Morte dos Stacy. Essa obra aqui, no caso, ela foi republicada pela editora Salvat, tá certo? Então, ela compila das edições 88 a 92 e 121 a 122. A morte do Capitão Stacy, que começa aqui, ele é escrita pelo Stan Lee e a morte da Gwen é escrita pelo Gary Conway, tá certo? Mas a morte da Gwen eu vou falar em um outro vídeo, porque ele é um complemento aqui dessa primeira parte. A história se inicia pela fuga do Dr. Octopus da prisão, certo? Ele consegue uma habilidade de controlar a uma boa distância os seus tentáculos, ele consegue controlar mentalmente, e aí ele faz com que os tentáculos consigam sair do local que estavam detidos e consiga libertar o Dr. Octopus da prisão, né? Até os guardas se surpreendem em relação a isso e tudo mais, pela capacidade do Octopus de conseguir mentalmente fazer com que os tentáculos cheguem até ele. E a partir daí ele vai fazer toda a sua situação, né, todo o seu esquema de conseguir o que quer, e aí vai acabar envolvendo justamente, obviamente, né, logo o Homem-Aranha e o Capitão Stacy. Ao decorrer da história, a gente vê, então, já deixando logo de antemão aqui, vai ter spoiler, certo? Já vou deixar no título, mas vai ter spoiler, né? Porque é uma história já antiga, mas eu quero colocar algumas observações. O Capitão Stacy junto com o Homem-Aranha, eles vão se unir para justamente deter o Octopus. Só que o Octopus, obviamente, por toda a questão da experiência que tem combatendo o Homem-Aranha, ele já está mais do que preparado para enfrentar seu arqui-inimigo. Mas aí o que acontece? Vai acontecer várias situações até chegar o momento em que os dois se enfrentam no topo de um prédio. E a partir daí o Homem-Aranha, antes disso, enfrenta o Octopus várias vezes e sendo derrotado, ele consegue bolar um plano, né, fazendo uma experiência com sua teia. Ele joga a teia nos tentáculos do Octopus, e os tentáculos se descontrolam, começa a atacar o próprio criador, e aí, consequentemente, começa a bater aleatoriamente em vários cantos do prédio, do edifício. Inclusive, ele bate numa parte do próprio prédio, né, numa chaminé, e aí pedaços começam a desabar, começam a cair do prédio. E aí um desses pedaços ia atingir uma criança, e aí o Capitão Stacy, vendo que a criança ia ser atingida, ele pula, né, socorre a criança, né, ele pula na frente dela, né, tira ela do caminho, mas ele é atingido pelos escombros, causando, infelizmente, a morte dele. Inclusive, ele está na edição 90, deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidão para vocês, nessa parte, não sei se é bom mostrar, né, já que é um spoiler muito grande, mas não vou mostrar não, né, eu quero que vocês vejam o momento, ok? Mas o que eu quero dizer é que a partir daí você vê que como é que eu posso dizer assim, a questão da situação da depressão da Gwen, obviamente perder o pai, e culpar o Homem-Aranha em relação a isso, porque a Gwen Stacy acredita que o Homem-Aranha foi o principal causador da morte do pai dela. Então, assim, realmente, você fica naquela situação. Quando você lê a história, você vê que o Peter, involuntariamente, ao meu ver, causou um pouco a morte do Capitão Stacy. Talvez, nossa, Jair, mas como assim? Mas justamente pela situação como ocorreu. Ele jogou a teia, viu que os tentáculos do Dr. Octopus estavam descontrolados, né? E aí, vendo que a situação estava saindo de controle, ele tentou apaziguar, ele tentou controlar, mas infelizmente não foi o suficiente, e aí acabou causando a morte do capitão. Então foi uma fatalidade. Obviamente que ele não queria isso, mas como falei, foi indiretamente. Indiretamente, ele causou a morte, inclusive se sente culpado. Ao decorrer das edições,
o Peter se sente muito culpado e incapaz de contar a verdade para a amada dele, porque se ele contar a verdade, que ele é o Homem-Aranha, ela vai, obviamente a Gwen ia deixar ele, provavelmente, ia deixar ele com raiva, com remorso, e acabar descontando toda a sua frustração, primeiro por conta da morte, né, do Capitão Stacy, e segundo também porque ele não contou o principal segredo a ela. Então, assim, ia ser uma mistura de emoções e, consequentemente, ela ia acabar deixando ele, então ele preferiu guardar esse segredo com ele. Ao decorrer das edições, você vê muito vou falar assim, a queda da Gwen. Eu posso falar dessa maneira, talvez eu possa falar dessa maneira. Porque a Gwen começa a ficar descontrolada, né, começa a tomar decisões questionáveis por justamente combater o Aranha, para capturar a Aranha ou talvez aniquilar o Aranha, né? Porque ela pensa que é um vilão, realmente. Inclusive, ela faz uma aliança com um criminoso para justamente capturar o Aranha, né? E o Peter, sabendo disso, porque já que ela contou essa questão para ele, ele tenta de todas as formas falar para ela que não é uma boa ideia, né? Que ela se aliando ao criminoso é uma péssima ideia, que ela ia causar ia se arrepender. Nessa primeira parte eu vejo que o Stan Lee, ele preparou o terreno, na minha opinião, para queda da Gwen, sabe? É claro que eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo, mas o Stan Lee, eu acho que ele estava preparando o terreno, né? Talvez indiretamente, talvez não consciente disso, né? Já vou falar um pouco mais sobre essa questão no próximo vídeo, mas eu vejo sim que ele estava meio que, poxa, o terreno estava sendo preparado, estava sendo plantado, e o Gary Conner só fez plantar, e assim causou toda uma comoção, os fãs ficaram todos desolados, porque a Gwen era o tipo da namorada perfeita, né? Até hoje a galera fica meio que inconformada com a morte dela. Já tentaram trazer ela de volta, né, na saga do clone, mas não deu certo. Foi uma maneira de apaziguar, foi meio que uma trollagem do próprio Gary. Mas, assim, é como eu disse, né? Morreu, infelizmente, não trouxe de volta a tempo. E quando trouxeram, não tinha a mesma força e foi de uma maneira muito pífia. Mas, enfim, galera, essa aqui foi a primeira parte da resenha. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês respeitem a minha opinião, por favor. Se vocês têm alguma coisa a considerar, por favor, deixe aqui nos comentários sobre a questão da morte do Capitão Stacy, tá certo? Então, por favor, comentem, compartilhem, curtam o vídeo. Se vocês acharem interessante, por favor, compartilhe com seus amigos, tá bom? E pode comentar à vontade, né, e tal, mas sempre respeitando, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.